Buenas, meus amigos, nosso canal Prosendo com a História. Me chamo Marcelo Valeirão e estamos aí nessa luta, né? Cada um no seu canto, porque essa doença velha tá espreitando qualquer passo meio errado que se dê. Mas vamos tocando o barco para adiante que detrás vem gente. Eu vou aqui dar continuidade a um dos vídeos mais acessados no nosso canal, meus amigos, que são os povos pampianos. Falando com vocês agora sobre outro grupo característico do nosso Rio Grande, que são os minuanos. Agora vou dar um cortezinho no vídeo e mostrar para vocês alguns artefatos arqueológicos que foram encontrados aqui na nossa região e que nos remetem como sendo uma área desse grupo que também é um alicerce do nosso estado, Rio Grande do Sul. E o alicerce também daqueles inúmeros povos que habitaram o Brasil antes da chegada do europeu. Só vamos lá e já voltemos para cá. Antes de mais nada, meus amigos, eu quero deixar para vocês aqui uma coisa bem clara. Nós não degradamos sítios arqueológicos. Simplesmente esses materiais encontrados aqui eles foram achados numa lavoura de tabaco, que é também um produto econômico bastante comum aqui no nosso estado e na região onde eu moro, que é uma região com a fronteira de uma colônia de pomeranos. Então, se não fossem recolhidos lá, eles estariam completamente esquecidos mesmo. Mas aqui eu tenho um pouco da parte arqueológica, antropológica dos minuanos, que eles eram partes da tradição vieira, ou seja, essa tradição vieira ela não tinha uma prática muito mais elaborada como os guaranis na sua elaboração. Por exemplo, aqui as queimadas deles eram mais rústicas. E os minuanos, como eram caçadores-coletores, se vocês notarem, eles não tinham uma visão muito elaborada da produção de artefatos arqueológicos, como eram cumbucas, como eram urnas funerárias, um exemplo desse aqui, que é um trabalho feito com as unhas dos indígenas, um exemplo que nós temos também aqui, uma peça no entorno de um vaso, talvez, e aqui nós temos também as famosas pedras de bolhadeira, que eu já tenho uma coleção bastante grande. Essa aqui talvez fosse uma quebra-coquinho, porque ela tem um sinal pequeno ali, de uma ranhura, e aqui nós temos uma pedra de bolhadeira que é da pedra-ferro. Essa pedra-ferro, ela tem uma alta concentração desse metal, onde ela é detectada também por ímãs e é detectada por os detectores de metais. Daqui nós vamos partir para conhecer um pouco da formação desse grupo gigantesco, ao qual é muito pouco falado, mas bastante conhecido, porque quem não conhece o vento minuano, ou grupos de danças e grupos de apresentações musicais, também com esse nome minuano. E alguns erros históricos que nós vamos também tratar aqui. Portanto, nos aguardem, meus amigos, que vamos voltar ali para o nosso galpão. Conto com vocês. Olha, meus amigos, de princípio, vou falar para vocês. Esse vídeo, velho, ele vai ter uma duração no mínimo de umas 3, 4 horas. Pois ele foi um levantamento bastante científico, bastante acadêmico, ao qual um professor do Uruguai, Diego Braco, me auxiliou bastante na fundamentação dele, pois o que nós sabíamos sobre os povos minuanos, os minuanos em si, são poucas coisas, pois eles não deixaram grandes vestígios aqui no Brasil. Os vestígios maiores deles são lá no Uruguai, onde nós temos um trabalho sério, um trabalho concreto. Recentemente, no ano de 2019, por aí, 2018, foi feito um trabalho com a Universidade de Passo Fundo, ao qual foram encontrados cerritos desses povos aqui no Rio Grande do Sul. E, inclusive, aqui na região onde eu moro, de um trabalho amador arqueológico, onde eu mandei fotos para eles, esses especialistas, né, arqueólogos e professores de história da faculdade, pois sou professor de história do ensino público estadual, né, para que tenham uma noção melhor e uma datação concreta. Por isso que eu já te digo, meu amigo velho, vai ser um vídeo de umas 3 horas e meia de duração. Então tu me acompanha aí, que eu vou falando por aqui e nós vamos charlando de uma forma bem galponeira. Do lado é uma casa velha aqui, que era a casa de meus bisavós, construída em 1890, viu muita coisa nesse Rio Grande. E antes de mais nada, vou pedir para tu dar o teu like, tu te inscrever no canal, pois aqui nós sempre vamos ter histórias que não são contadas na escola. Histórias inéditas, até mesmo porque eu levei alguns
dias e semanas para produzir o que eu estou falando aqui para vocês. De uma forma bem concreta, pois nós teremos abaixo ali as fontes pesquisadas para todos aqueles que quiserem um norte em conhecer o famoso vento minuano que foi batizado em homenagem a esse grupo pampiano rio-grandense, pré-colonizado pelos rio-grandenses. Mas bem, vamos tocar de barco. Inicialmente, os primeiros registros que nós temos deles são exclusivamente dos jesuítas. Então os jesuítas chamaram eles de Génoas ou Genoas, Guinuanes, que é uma corruptela, um tipo de variação linguística para minuanos. E os portugueses e espanhóis os chamavam eles de minuanos. Guinuanos e minuanos, ou Genoas, é o mesmo grupo tribal desses povos ameríndios, oriundos aqui da nossa América. A localização geográfica deles é uma localização lacustre, ou seja, na Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim, Lagoa Mangueira, na região do Rio Camaquã, onde eu citei que era uma fronteira natural entre eles e os guaranis, mas não se pode dizer que eles não ultrapassavam essa região, pois não se tinha um território demarcado e delimitado por eles, já que eram povos caçadores-coletores, ou seja, dentro das tolerias deles, a pé e posteriormente a cavalo, eles carregavam suas inúmeras famílias, com cerca de 30, 50, 100 pessoas em cada grupo de indígena. E daí aqui nos meus caminhos, uma hora eu vou mostrar para vocês onde está esse cerrito. São vestígios pré-históricos da localização deles no nosso estado, onde tu encontra pontas de flecha, pedras de boiadeira, pedaços de cerâmica e em alguns casos até restos mortais de índios que foram sepultados. E nesse sentido a gente consegue abranger mais o conhecimento e uma troca de experiências que nós teremos aqui. Como no primeiro vídeo ao qual eu citei a vocês, que é o vídeo com graça lá do paileiro de cima, com o maior número de visualizações aos quais eu consigo somar e transmitir o conhecimento. E isso para mim é uma alegria muito graúda. Basicamente, como eu contei para vocês inicialmente, a localização deles era na região das Lagoas, descia até hoje onde é Montevidéu, por todo o litoral, Rocha, posteriormente Montevidéu, ia até a cidade de Colônia, e dali acima ele subia para Maldonado, de Maldonado Rio Negro, e do Rio Negro eles tinham os seus inimigos naturais, que eram os charruas. Minuanos e charruas nunca foram uma tribo amiga. Só em momentos de guerra contra o invasor branco, daí eles se pegavam em armas e se uniam contra o inimigo comum. Mas eles sempre andavam lutando por territórios, e como eram os povos que posteriormente tiveram contato com o cavalo, eles tiveram muito mais agilidade nos seus ataques e nas suas guerras, as quais são já registradas aqui no canal. Os primeiros registros deles, eles variam do século XVII, vão de 1655 até 1688. Mas nós temos algumas fontes que o navegador inglês Francis Drake, em 1530, ele avistou povos à margem direita do Rio da Prata, onde hoje é o Uruguai, onde hoje é Montevidéu. Nesse sentido da palavra, se pode dizer que ele avistou os minuanos que também atacaram eles com boiadeiras. Isto em 1530, temos registrados. O famoso navegador Francis Drake. Vai aparecer umas fotinhas dele aqui num canto do nosso vídeo. Daí em diante nós temos o padre Francisco Garcia, que em 1683, na formação das catequeses que eles traziam do velho mundo da Europa, foi morar junto desses povos, aos quais ele chegou a contabilizar por cima, só de famílias minuanas, cerca de 1000 famílias. Se tu fizer uma conta simples de matemática, que não é muito minha volta, né, tio? Tu teria em torno de 4, 5 pessoas por família, 4.000, 5.000 índios aproximadamente, só desse povo pampiano, que eram os minuanos. Dali em diante, nós temos também registrados que em 1763, o grande cacique Iaplemã, ele fez um tratado de paz com
os espanhóis, por isso eu citei, nós temos mais registros no Uruguai do que no Brasil. No Brasil ainda engatinha-se os registros históricos sobre esse povo pampeano. Esse grande cacique, em momentos de guerra, os minuanos eles viviam em pequenos núcleos, onde nós tínhamos um cacique. Quando esse cacique, que todos eram iguais, existia um mal maior, eles elegiam entre eles, numa assembleia, num grupo, o cacique gigante, ou o cacique maior, e esse cacique tinha o poder de comercializar ou então de conversar com o pessoal. Buenas, meu amigo, velho. De vez em quando passa alguém aqui, tu tem que ser um cara bem gaúcho, né? Te dar um buenos de largada. Não vou cortar essa parte para vocês, meus amigos. Mas, tranquilamente, em momentos de guerra existia seu grande cacique. Em momentos de paz, que não seria muito depois com a chegada dos europeus, eles tinham pequenos grupos nas suas tolderias. E essas tolderias são as famosas cantadas nas músicas nativistas do Rio Grande do Sul e abordadas também como, por exemplo, Sesimbra Jacques em Assuntos do Rio Grande do Sul, onde ele faz uma análise bastante amadora desse grupo. E isto no final do século XIX, onde ainda existiam já eles miscigenados com o homem branco e com outras tribos indígenas. Eles foram uma tribo que comercializaram bastante com o homem branco. Um exemplo clássico nas vacarias. As vacarias foram a união de vários grupos de animais no Rio Grande do Sul e que deram origem ao gado no Rio Grande do Sul no século XVIII. Eles faziam troca do seu serviço para juntar o rebanho e posteriormente os europeus pagavam eles com alguns meios que deixassem a vida menos forte ou menos amargurada. Um exemplo, pagavam com erva, pagavam com canha, pagavam com poncho, eles pagavam também com tabaco, que é o fumo. Num registro desses, em 1705, quando eles tiraram o gado da vacaria do mar e levaram até a vacaria dos Pinhais, eles pagaram aos minuanos 350 carretas com esses itens aos quais eu citei a vocês. Isso quer dizer que houve uma grande ajuda dos minuanos e também, acredito, dos charruas, né, que não se tem grandes registros, dessa tropeada gigantesca de levar quase 300 mil reses de um ponto a outro do nosso estado. Quando não existiam estradas, meus amigos, eram apenas trilhos feitos a pata de cavalo e também roda de carreta. Nós temos um ponto entre guerras deles, aos quais é bastante reconhecido, mas infelizmente não se tem assim um reconhecimento muito a fundo, pois eles não deixaram vestígios e quem falou deles foram os brancos. Daria uma visão branca sobre um modo de cultura. Um caso clássico desses registros foi numa guerra que eles tiveram em 1740, 1742, na região do Uruguai hoje, do cacique Karamazan. Ele disse: "Quero paz, mas farei guerra, pois é necessário." Uma vez que eles tiveram um confronto grandioso, onde foram mortos 10 espanhóis, castelhanos, e os castelhanos mataram 90 índios, ou seja, mataram 9 para 1 que foi morto. E muitas mulheres e crianças foram escravizadas e mandadas para Buenos Aires. 22 de março de 1730, eles sitiaram Montevidéu. Sitiaram Montevidéu e por 2 anos Montevidéu ficou sitiada pelos minuanos. Ninguém saía, ninguém entrava sem o aval dos indígenas. E o cacique Pastal, que era um cacique menor em relação ao grande cacique Querembai, o matador de espanhóis, uma tradução mais literal, eles exigiram, ali naquele sentido, um corpo de um índio minuano que tinha sido morto, pois na razão deles pela terra, o corpo deve ser sepultado num local sagrado. O local sagrado que nós temos hoje, com vários ritos, é na região de Aceguá, no Cerro do Imiriti. Ali são encontrados vários vestígios de sepultamentos de minuanos. Aceguá fica na divisa entre o Brasil e o Uruguai. Tem o Aceguá, que é
brasileiro, e o Aceguá, que é uruguaio. Posteriormente, 2 anos de luta, muitas mortes de vários dos lados, por isso que eles fizeram em 1763 aquele tratado de paz, aos quais daria paz momentânea, pois, infelizmente, a partir desse momento em que eles vão acentuando o contato com o branco, eles vão cada vez mais se tornando agressivos, ou então eles se tornando mais suscetíveis os vícios dos brancos, que eram a cachaça principalmente, que era o tabaco também, que já era utilizado por eles, mas não de uma forma tão frenética quanto os brancos utilizavam, o mascar tabaco e o fazer cigarro, e a cruza deles e miscigenação com o homem branco. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul o cacique Jaguareté, o Iaguareté, quer dizer, em tradução livre, puma veloz, o puma ligeiro. Na região de São Gabriel foram encontrados cerritos aos quais esse grande cacique tinha seu núcleo de ordens. O outro cacique também minuano bastante falado na história é o sogro de Rafael Pinto Bandeira, um dos sogros, que é o Dom Miguel Caraí. Dom Miguel Caraí, ele já negociava quando nós tínhamos aqui a região de Rio Grande, onde já era portuguesa, levava gado para os portugueses pagavam com alguns vícios aos minuanos, e cavalos também, mas poucas armas de fogo. Vejam bem que eram poucas, não se podia dar armamento muito pesado aos seus inimigos, na visão da época. Dali em diante, em 1813, nós temos o último registro dos povos minuanos, aos quais eles foram em confronto direto com os portugueses, foram feitos vários escravos nesse ponto, 63 escravos pela contagem. Disse que esses escravos foram levados para Carlota Joaquina, no Rio de Janeiro, que a coroa portuguesa já estava aqui localizada, né? Outros dizem que foram levados como escravos para Montevidéu e para Buenos Aires. A partir de 1813, já não se tem mais uma noção de onde eles foram parar. Só se sabe hoje que eles fazem parte dos genes e fazem parte do sangue do povo gaúcho, da fronteira do povo gaúcho do Uruguai, e, infelizmente, vivem, mas não vivem com sua cultura. Vivem apenas nas nossas veias e no nosso modo de ser e de preservar e dar tanto valor à liberdade, mesmo hoje ainda tendo alguns alambrados para limitar essa nossa liberdade. Muitas graças, meus amigos, agradeço a todos, desculpem algum erro meu, e vamos seguindo aqui o nosso canal com histórias que não são contadas na escola. Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.